Olá, garotos e garotas. Hoje nós vamos falar artigo e numeral, que pertence à classe de palavras. Nós já vimos substantivo, adjetivo. Hoje nós vamos ver artigo e numeral. Os artigos podem ser definidos e indefinidos. E é a palavra que antecede o substantivo, definindo ou indefinindo. Numeral é a palavra que expressa a quantidade exata de pessoas ou coisas ou lugar que elas ocupam numa determinada sequência. Bom, a classificação dos artigos, como eu disse, pode ser definidos e indefinidos. Os definidos são o, a, os, as, quando define o substantivo, indicando que se trata de um ser conhecido, que já é mencionado antes, ou que é objeto de um conhecimento ou experiência. A cidade amanheceu em festa. Não foi uma cidade qualquer, foi uma cidade conhecida. Por isso foi falado a cidade. O artigo, ele pode ser determinado em número, singular e plural, e em gênero, feminino e masculino. E nós temos os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos, ele trata o substantivo com uma certa imprecisão, de uma maneira vaga. Uma pessoa, um objeto. Então, quando indefine o substantivo, indicando um ser qualquer, entre vários da mesma espécie, o qual ainda não se fez menção. Uma, uns, umas. Então, há um homem na sala de espera querendo falar com você. Então, é um homem qualquer, que não se definiu qual que é o homem. Para que servem os artigos? Os artigos não são apenas meros acompanhantes dos substantivos. Quase sempre a presença ou ausência do artigo assume um papel decisivo na precisão do sentido que se pretende dar a um texto. O artigo pode, por exemplo, particularizar ou generalizar, como: gostaria de ter um filho novamente. Gostaria de ter o filho novamente. Então, olha aqui, ó, isso aqui indefiniu. Gostaria de ter um filho qualquer novamente, mais um filho, né, no caso. E aqui, o filho novamente, como se tivesse perdido esse filho, de alguma forma. Pode se referir à parte ou ao todo, como: a comissão foi formada por moradores de uma rua, por alguns. A comissão foi formada pelos moradores da rua, todo. Então, você vai me perguntar: uai, mas isso aqui não é preposição? Por e pelos? Sim, aí tem a preposição mais o artigo, que depois nós vamos estar falando sobre as preposições. Nós vamos entender isso aí. Valores do artigo. Qualquer palavra ou expressão antecedida de artigo se torna substantivo. Se eu colocar um artigo junto com um verbo, ele torna substantivo. Se eu colocar junto ou antes, né, de um adjetivo, ele torna substantivo. Então, o acordar de Ana parece calmo e sincero. Acordar não é um verbo? Esse o artigo está substantivando o verbo. Eu digo: o viver é importante. Então, estou substantivando o verbo viver. O artigo faz aparecer o gênero e o número do substantivo, permitindo diferenciar substantivos homônimos. Esse artigo, dependendo se ele seja feminino ou masculino, ele dá compreensão de outro significado. Por exemplo, o cabeça, a cabeça. Qual que é a diferença? O cabeça seria o líder. A cabeça, a parte do corpo. O caixa seria a pessoa que atende, né, no banco. O caixa era uma mulher, ou na loja, alguém que recebe o dinheiro. O caixa era um homem. Agora, a caixa é uma embalagem, né? A caixa que eu carreguei os livros.
Vira a diferença? Mesmo os mesmos substantivos, mudou o artigo, mudou o significado. Um artigo versus um numeral. Eu tenho um amigo e você 2. Então, isso aqui é quantidade de amigos. Se é quantidade, é numeral. Um dia qualquer, estava no jardim e avistei uma borboleta. Então, é qualquer. Um dia significa qualquer dia. Então, ele é artigo, ele não está dando quantidade. Bem, o numeral. Vamos falar um pouco sobre os numerais. A classificação dos numerais pode ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Vamos ver, os cardinais designam uma quantidade de seres. Nessa carteira só há 2 notas de R$ 5, 2 quantidades. Ordinais indicam série, ordem, posição. A primeira proposta foi aceita pela maioria dos alunos. Multiplicativos expressam o aumento proporcional ao múltiplo da unidade. Exemplo, comprou na feira o dobro de livros que pretendia. Fracionários denotam diminuição proporcional a divisões, frações da unidade. Coube a ela 1/3 da herança dos avós. Então, nós vamos ver os cardinais. Os cardinais são quais, então? 1, 2, 3, 4, 5. Eles indicam especificamente uma quantidade geral, né? Eles podem variar como no gênero, em gênero, uma, pode variar em número, 200, né? 200, quer dizer, desculpa, em gênero, né? E ele pode variar também em número, como milhão, milhões, bilhão, bilhões. Isso aí é número é plural. Gênero, feminino e masculino, ok? Então, 3 alunos passaram na USP. São os cardinais. Numerais coletivos. Coletivos indicam um conjunto, uma quantidade específica, apenas através de uma palavra. Uma dúzia de ovos, uma dupla de alunos, uma dezena de coelhos, né? Então, apenas uma palavra, ele significa um conjunto de espécies. Números fracionários são os que indicam a diminuição, né, das proporções numéricas. Numerais fracionários indicam a parte, um pedaço de um todo. Por exemplo, ele comeu 2/3 de sua maçã. Ele partiu 1/4 do bolo. Então, ele representa uma parte do todo. Números multiplicativos relacionam um conjunto de seres, objetos ou coisas, dando-lhe uma característica de forma que determina aumento, né, de quantidade. Então, aqui, ó, indicam acréscimo à quantidade natural do substantivo por meio de múltiplos, por exemplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, certo? Numerais ordinais. Quais são os ordinais? Os ordinais, eles indicam a sequência ou representam uma sucessão, né?
e uma série, uma ordem específica de seres, coisas, objetos. Recebeu seu primeiro salário após um mês de trabalho duro. Então, é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quíntuplo, né? Quinto, e aí por diante. Bem, aqui a gente tem uma tabelinha dos cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários. Eu sugiro que vocês parem aqui, dêem uma olhadinha, né? Aqui, ó. E vão entendendo como seria, por exemplo, o 1. Primeiro, no multiplicativo ele é simples, ele não tem, né? E nem no fracionário. No 2, 2, segundo, dobro, duplo, meio e assim por diante. Vocês vão vendo aqui nessa tabelinha. Flexão do numeral. O numeral flexiona? Então vamos ver se ele flexiona. Os cardinais 1, 2 e os que indicam centenas a partir de 200 variam em gênero. Tem um amigo ou tem uma amiga, tenho 200 folhas de papel, tenho 200 paus, né? Então, variam. 1, 2 e as centenas a partir de 200, ok? Terminados em ão, variam em número, como eu falei agora mesmo, 1 milhão, 6 milhões, né? E os demais são invariáveis, não mudam, certo? Igual 3, 4, 5, né? Não mudam, certo? Os numerais cardinais, 1, 2 e as centenas, a partir de 200, são flexionados. É o que eu já falei no slide anterior. Porém, eu coloquei mais alguns exemplos para vocês verem. Um menino e 2 meninas foram premiados. Uma menina e 2 meninos foram premiados. Exportamos 500 quilos de minério de ferro. Exportamos 500 toneladas de minério de ferro. E quando você vai pedir em gramas? Em gramas, você vai usar no masculino, porque é quilogramas. Eu quero 500 gramas de mussarela. Eu quero 300 gramas de presunto. Então, gramas você usa no masculino, tá? Por causa de quilogramas. Ambos. Substituindo o cardinal 2, flexiona-se em gênero. Pode ser ambos e ambas, concordando com o substantivo. Ambos os alunos estavam presentes. Ambas as alunas foram premiadas. Ordinais, variam em gênero e número. A 8ª nadadora de nossa equipe chegou em 23º lugar. Ó, então, ordinais pode ser feminino e masculino, singular e plural. Todos os numerais ordinais variam em gênero. Primeiro, primeira, segundo, segunda, oitavo, oitava, vigésimo, vigésima. Multiplicativos. Flexionam-se em gênero e número quando são usados como adjetivo e não se flexionam quando usados como substantivo. Por exemplo, o carteador costuma fazer apostas duplas e triplas, tá? Valor adjetivo, então você não flexiona. Perdão, você flexiona duplas e triplas, valor do adjetivo. Valor do substantivo você não flexiona. Essa empresa produziu o triplo do ano anterior. Então, valor de adjetivo, flexiona, duplas e triplas. Valor do substantivo, não flexiona. Fracionários. Variam em número de acordo com os cardinais, que expressam a quantidade das frações. O rapaz pagou 1/3 da dívida, 5/4 da dívida. Então, ele vai variar conforme
a fração. O número fracionário meio concorda com o gênero e número com o substantivo ao qual se refere. O horário do voo é meio dia e meia, de meia hora. Meio, no sentido de um pouco, é invariável. Você não fala, a menina estava meia insegura. Não tem essa palavra no sentido de um pouco. Ela estava meio insegura. Eu estou meio cansada, né? Não é meia. Meia, vamos lembrar que é de metade. O fracionário meio concorda em gênero com o substantivo que se refere. Comprou meio quilo de arroz, comprou meia tonelada de arroz, completou a corrida em 2 minutos e meio, né? Esse meio aqui está concordando com minutos e não com horas. Completou a corrida em 2 horas e meia, aqui já é meia porque concorda com hora. Flexão de números cardinais: milhão, bilhão, trilhão, etc. Flexiona em número: 1 milhão, 2 milhões, 1 trilhão, 5 trilhões. Os ordinais variam em número: o primeiro, oitavo, os primeiros, as oitavas. Quando acompanham substantivos multiplicativos, flexionam-se em número, concordando com o substantivo. Ele tomou um suco duplo. Ele tomou 2 sucos duplos. Os fracionários variam em número, concordando com os cardinais que os acompanham: 1/3, 1/5, 2/3, 3/5, né? Isso acompanha. Numeração de páginas, folhas, textos, casas, apartamentos são lidos como cardinais. Leiam a página 12. Moro na casa 4. Se o algarismo vier antes do substantivo, é lida como ordinal. Li a 6ª folha do jornal. Por exemplo, releiam a 12ª página. Moro na 4ª casa. Então, se for antes do substantivo, você coloca ordinal. Se for depois do substantivo, cardinal. Quando anteposto ao substantivo, emprega-se os numerais ordinais que concordarão com esse substantivo. Se estiverem pospostos ao substantivo, usa-se os cardinais, que concordarão com a palavra número subentendida. Segunda casa ou casa 2. 15ª cabine ou cabine 15. 11ª vaga ou vaga 11. Terceiro salão de automóvel. 2ª maratona estudantil. 8ª Copa do Mundo. Leitura do numeral. A leitura do numeral antes do substantivo será ordinal. 10º volume, 20ª página. A leitura depois do substantivo será ordinal de 1 a 10. Volume 10º, página 20ª. A leitura do numeral depois do substantivo será cardinal.